O Xiaomi Mi A3 foi lançado recentemente no Brasil e eu já estou utilizando ele durante 5 dias e eu vou trazer hoje para você os meus 5 primeiros dias de uso e a minha opinião a respeito de todas as configurações e o que esse smartphone novo da Xiaomi com Android One está oferecendo pelo preço que ele está sendo cobrado. Mas antes da gente começar, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo e a qualquer momento do vídeo, se você quiser comprar um aparelho, os links estão aqui embaixo na descrição, beleza? Vamos começar. Começando falando primeiramente da sua tela, que foi uma reviravolta gigantesca quando ele lançou. Ele não tem uma tela Full HD como seu antecessor, o Mi A2, ele está agora com uma tela HD Plus, só que ela tem a tecnologia AMOLED. A tecnologia AMOLED ela deixa a cor muito mais bonita, mas infelizmente ela não tem diferenciação de pixels para a tecnologia IPS que vinha no Mi A2. A tela é boa, mas infelizmente nós conseguimos ver um pouquinho dos pixels quando a gente chega bem perto da tela. Eu vou tentar colocar aqui na câmera para vocês terem uma noção, mas eu acredito que não dê para ver, mas eu vou pelo menos tentar. Essa é a tela do Mi A3, ela tá com brilho no máximo, tá? E nós conseguimos ver bem de perto, se colocarmos bem pertinho, alguns pixels bem de leve, mas isso não influencia tanto no dia a dia pelo que eu estava utilizando. Durante o uso, se você não ficar tentando ver, você não vai sentir diferença para uma tela Full HD. É claro que na hora de reproduzir mídias, vídeo, filme ou coisas do tipo no smartphone, você sinta uma diferença de qualidade para Full HD, isso é verdade, mas para o usuário cotidiano, provavelmente a tela HD não é tanta diferença assim. Acredito que a Xiaomi, ela, em vez de colocar uma tela IPS Full HD, ela colocou um AMOLED HD, cortando custos, e inseriu o sensor de digitais sobre a tela, como está vindo agora na maioria dos smartphones concorrentes dela. E para não ficar para trás, ela teve que fazer esse cambalacho aí para não elevar tanto o valor do Xiaomi Mi A3. Já partindo para desempenho, eu vou falar um pouquinho de processador a respeito do Mi A3 e dos dias que eu estou utilizando ele. Eu não gosto tanto do Android One, por conta que não tem muitas funcionalidades como eu estou acostumado, quanto a Mi A10, a Samsung, etc. Mas a Android One, ele se deu bem aqui no smartphone, ele tem um desempenho legal, não teve travamento. Eu ainda estou me acostumando com esse novo tipo de gestos dele, mas o smartphone roda bem legal. Só que muitas pessoas acharam ruim da Xiaomi colocar o Snapdragon 665 ao invés do 710 ou 730, que é os novos Snapdragons aí mais atuais e que todo mundo estava esperando vir nesse smartphone. Mas eu acredito que ela não fez isso e não colocou no Xiaomi Mi A3 o Snapdragon 730, senão ela ia matar o Mi 9T, que também tem o 730. E o 710 ela não deve ter colocado, eu acredito que por conta das diferenças entre o 665 e o 710 não ser tão grande e dependendo do valor, não compensar na hora da venda do smartphone. Mas nos meus dias que eu estou utilizando ele consegue rodar praticamente qualquer jogo da Play Store em qualidade média, até no alto, e eu acredito que nas minhas considerações que eu estava utilizando, a bateria teve uma grande melhora em conta do 660, que era um pouquinho gastão em consideração aos outros Snapdragons da linha da Qualcomm. Falando de câmeras, que é o que muitas pessoas hoje procuram no smartphone na hora de comprar, o Xiaomi Mi A3 tem 3 lentes na sua parte traseira. A principal sendo de 48 megapixels da Sony, com abertura f1.79, 48 megapixels real, tá? Não é aquele megapixels igual do Redmi Note 7, que é reduzido. Temos uma câmera grande angular de 8 megapixels, com f2.2 e 118 graus de abertura. E temos uma câmera de 2 megapixels para efeito bokeh. E na sua parte frontal, nós temos uma câmera de 32 megapixels para você fazer suas selfies com muita qualidade. E a abertura dela, ela é 2.0 e temos a tecnologia para desbloqueio facial nesse smartphone. A câmera que eu senti já no unboxing, ela é muito boa, tá? Eu tirei contra as iluminações aqui do estúdio no unboxing, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá. Mesmo com o HDR desligado, ela conseguiu tirar a foto com muita nitidez, não estourou os balanços de branco e consegui enxergar muito bem tanto o meu rosto quanto a parte do fundo do cenário que estava aqui, mostrando que a qualidade da câmera é muito boa, principalmente pelo valor que o smartphone está sendo cobrado. E lembrando que não é porque ele tem o Android One que ele vem com o aplicativo da Google de câmera, tá? Ele vem diretamente com o aplicativo da Xiaomi, que é esse daqui, essa bolinha aqui, ó. Ele vem com o aplicativo da Xiaomi de câmera. Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhadinha, ó. É o aplicativo da Xiaomi já de câmera, tá? Não é o aplicativo da Google. Então ele já vem com todas as funcionalidades que a Xiaomi traz em suas câmeras em outros smartphones que tem a Mi A10 diretamente nesse aparelho. Então você vai ter todas as funcionalidades que a Xiaomi costuma trazer nos aparelhos dela nesse smartphone. E voltando a falar da câmera traseira, por ter a abertura 1.79, ela é muito boa tanto à noite quanto de dia. A única coisa que eu não gostei tanto foi da câmera ultra-wide, ela não tem a mesma qualidade da câmera principal, então eu acho um pouquinho chato isso, porque se você tem uma câmera com uma qualidade superior no smartphone, você não vai querer usar uma com inferior só para ter uma lente um pouquinho mais aberta. É claro que, dependendo da condição de luminosidade, você não percebe tanto isso, tanto que eu tirei algumas fotos durante o dia e eu não senti tanta diferença por conta do pós-processamento, tá? Mas quando a luz cai um pouco, você não tem tanta iluminação, a diferença fica um pouco maior, então você fica meio assim de usar a câmera ultra-wide. Uma coisa
coisa que é bem chatinha e que eu só vi não acontecer isso no Galaxy S10 Plus, que a câmera tem quase a mesma qualidade da principal. Isso é bem legal, porque aí você tira a foto e não sente que você está usando uma câmera inferior, podendo estar utilizando uma bem melhor, estando já no smartphone. E não esquecendo que o smartphone do Xiaomi Mi A3, ele tem já compatibilidade com a Gcam. Ele vem com o Câmera 2 API Level 3 já ativado de fábrica, então você não vai precisar desbloquear o bootloader para estar instalando a Gcam. Eu vou aqui mostrar para vocês, ó, eu baixei o aplicativo, o Câmera 2 Probe, que mostra para mim se ele está habilitado ou não. Aqui nós temos a compatibilidade Level 3, que é a compatibilidade total com a Gcam. Então isso é muito bom, que você não vai ter que desbloquear o seu smartphone para estar instalando a Gcam. É só você achar um aplicativo da Gcam, um port que fala, né, uma portabilidade para esse smartphone que funcione tranquilamente. Já tem na internet rodando alguns, tá com um pouquinho de travamento, mas em breve, quando sair algumas versões um pouquinho melhor, eu já trago aqui no canal, ensinando vocês a baixar, instalar e mostrar como que tá funcionando para esse smartphone. Como vocês sabem, o Mi A3 ele tem o sensor IR aqui na parte superior para você controlar ar-condicionado e etc. Mas infelizmente ele não veio instalado o aplicativo da Xiaomi. Então se você comprar o seu Mi A3, você tem que baixar ele lá na Play Store, o Mi Remote. Eu vou deixar o link na descrição para vocês. Então se você comprar ele, não esquece de baixar para você poder controlar os seus aparelhos na sua residência. Já na questão de jogos, o Xiaomi Mi A3 se dá bem. Mesma coisa do Mi A2. Ele consegue rodar os jogos tranquilamente, tanto em qualidade média ou alta. E eu senti uma fluidez um pouco melhor que nos Snapdragon 660 e principalmente a questão de bateria. Tá drenando bem menos bateria do que acontecia no Mi A2. Eu já fiz o teste do Mi A2 aqui no canal, tanto de jogo, tanto review. Tá aí no canal para você dar uma olhada. E na hora que eu tava testando o Mi A2 no canal, ele tá esquentando muito, mas muito mesmo. E nesse daqui, esse daqui não tá acontecendo, essa temperatura elevada. Isso é muito bom, porque isso tira um problema que tinha no Mi A2, quer dizer que eles corrigiram. No Mi A3 eles viram que erraram e esse processador novo tá se dando muito bem. Tanto para multitarefa e para você jogar os seus jogos da Play Store. Então se você está procurando um smartphone com Android One, quer sair da Motorola, está querendo sair de uma marca que usa o Android puro e quer passar para Xiaomi, você pode pegar o Mi A3 que você vai se dar muito bem, principalmente para quem quer jogar, quem quer ouvir música, quem quer ter um smartphone que consiga fazer tudo no seu dia a dia, sem travamento, sem lag e com um preço bem acessível. E por último, falando de bateria, o Xiaomi Mi A3 tem 4.030 mAh de capacidade na sua bateria interna, mas infelizmente ele não tem o carregador de 18 watts que diz ser compatível. Ele tem uma bateria legal, drena devagar, ela aguenta bastante durante o dia de uso normal, mas ele tem compatibilidade para carregamento de 18 watts, mas na caixa eles trouxeram somente um carregador de 10 watts. Eu acho que isso daí é um pouquinho chato, porque você tem uma capacidade legal no smartphone e o carregador de 18 watts não vindo dentro da caixa, você tem que comprar ele separadamente e é difícil de achar uma marca confiável e provavelmente você quer sempre usar alguma coisa da própria marca, para ter a confiabilidade da marca e saber que o seu smartphone não vai estragar durante o uso. É claro que o valor dele, por ser cobrado um pouco abaixo, é difícil de encaixar um carregador de 18 watts, mas se subisse pouca coisa, muitas pessoas optariam a pagar um pouco mais para ter um carregamento muito mais rápido do que ter que comprar a parte que vai custar em torno de R$100 um carregador de 18 watts aí de qualidade e que não vai explodir o seu smartphone. E é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo a respeito do Mi A3 aqui no canal e se quiser comprar o aparelho, links na descrição, tanto para você comprar ele nacionalmente ou fazer a importação dele, como você preferir. Eu espero que você tenha gostado e eu espero ter te ajudado. E tchau!